Fala pessoal, Sérgio da 3x. Hoje vamos bater um papo com a Juliana Ruiz. Ela é nutricionista com vários cursos, inclusive em Harvard. Então, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Sérgio. E vamos ter um papo super legal. Vamos falar sobre comida e emoção. Quem é que não troca, né? Quem que não come a emoção em vez de comida? E outras coisas mais. Antes de começar o papo, vou dar um recado para vocês. Você que está assistindo, que vai assistir, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, porque ajuda bastante a gente. Compartilha esse vídeo. E também você que está querendo um Garmin super bacana, com pressão, promoção da 3x, entre em contato conosco. Valeu? Juliane, obrigado por ter vindo. Por favor, se apresenta. Eu sou a Juliane Ruiz, eu sou nutricionista. Eu sou de Sertãozinho, do interior de São Paulo. E vim para São Paulo para trabalhar há muitos anos atrás. Eu sou advogada, minha primeira faculdade, eu fiz Direito na PUC, Campinas. E aí eu passei num processo de trainee na B2W, que era Americanos.com, Submarino, Shoptime. Aí eu coordenava uma operação de mais ou menos 150 pessoas, 700 mil SKUs. 700 mil? Era uma operação lá em Itapevi, gigante, e toda a logística. Meu chefe ficava no Rio, eu era uma criança, mas quando você passa num processo de trainee, eles já te colocam para você coordenar, como se fosse um preparatório para você ser gerente. Então, eram 60 mil pessoas, 4 vagas, aí eu passei. E aí foi onde eu comecei a trabalhar no mundo corporativo. E fiz pós na GV, em administração, Green Belt na Vanzolini, gestão da qualidade. E aí trabalhei em algumas empresas, Philips, HP, IBM. Só que eu tive uma síndrome do intestino irritável. Eu fui no médico, meu intestino tinha parado de funcionar fazia 5 dias. E ele falou, se você continuar com essa vida, você vai morrer. Você vai ter um câncer de intestino logo. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. O que eu faço com isso? Aí eu fui pesquisar o que era o glúten. Naquela época tinha pouca informação. Hoje em dia a gente já tem muitos estudos, muito mais informação, mas ainda tem muitos estudos acontecendo. E é muito, às vezes, assim, como a gente está levando a vida, né? A gente acha que a gente, às vezes, controla tudo, que a gente é uma máquina, mas, na verdade, a gente é um ser humano, e seres humanos precisam beber água, dormir... Se alimentar direito. Se alimentar corretamente. Então, aí eu meio que tive Eu falei, comecei a repensar toda a minha vida a partir desse momento. E falei, o que você está fazendo? O que é isso? Eu casei com 22 anos também, com meu primeiro namorado. E aí isso me fez repensar absolutamente tudo da minha vida. Porque a vida do mundo corporativo é meio que um sonho, tem o seu glamour, mas te suga muito. É famoso, eles botam o caninho na veia e te suga até a última gota, né? Eu tô errado. Eu acho que naquela época, quase ninguém, assim, tinha celular da empresa, notebook, sei lá, eu tinha tantos benefícios e era tão bonito os lugares, às vezes, que eu trabalhava, tinham lugares lindos e às vezes, viagens, que às vezes você fica iludida, assim, o salário bom, benefícios, né, então... E quando eu saí da faculdade, eu lembro que eu acho que eu era a pessoa que mais ganhava bem e que eu me achava, tipo, a rockstar. Só que depois foi caindo as fichas, né? O que é a vida pra você? Quantas horas você trabalhava por semana? Eu não sei. Eu lembro que eu tinha reunião de KPI às 8h30 da manhã. E aí, um dia, tipo, eu tava saindo... Eu morava em Alphaville, aí eu ia pra Itapevi, aí tinha... Algumas pessoas tinham morrido, assim, na estrada. Aí eu peguei o acostamento, eu acho que naquela época eu paguei R$1.900 em uma multa. Mas eu tinha que chegar na reunião, porque eles... Eu não sei se você conhece, assim, a B2W é do Grupo Ambev. E eles são extremamente rígidos, assim, com as reuniões, com produtividade, com horários. Eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Como sempre. E de sábado,
como era varejo, então tinha operação de sábado, tinha operação todos os dias, e não fechava. Você trabalhava pelo menos 60 horas por semana. Eu não sei. E eu amava. Eu gostava da adrenalina, gostava do pessoal, gostava de tudo aquilo, e era o meu sonho. O problema é a adrenalina que vicia, né? Você fica viciado naquela correria, pega um pouco no ego, como você falou, tem o glamour, né? Só que você, sem perceber, tua saúde está se esvairindo, porque você deixa de beber, você deixa de comer, você deixa de dormir. Eu não consigo ir ao banheiro muito fácil em qualquer lugar. Acho que mulheres têm um pouco mais de dificuldade, é algo que eu trabalhei mentalmente nos últimos anos, porque às vezes a gente vem de uma família ou de uma mãe que falou para a mulher, assim, né? Falou para a filha, só faz em casa. Então, como é que é ir ao banheiro no trabalho? Você vai ficando travada? Sem falar também, que eu não sei se era o seu caso, mas muitas das vezes você acaba comendo fast food ou uma comida de menor qualidade, que também influencia na parte digestiva, né? Você come o que tem. Exato. Tudo tem que ser fácil, tem que ser rápido, e normalmente o que é fácil é rápido, não tem bons nutrientes. Então, você acaba criando uma microbiota intestinal que vai te desfavorecer e alguma hora isso pode apitar. E no meu caso foi a síndrome do intestino irritável, que eu não sabia naquela época o que era. Eu só estava 5 dias sangrando, fui no médico e ele falou, ou você muda ou você vai morrer logo. Geralmente essas doenças como câncer, o ser humano acaba somatizando, né? São outros problemas que acabam desaguando numa doença, alguma coisa assim. Então, comigo já aconteceu algo semelhante também, só que foi no rim. E é um wake-up call que você estava falando antes da gente começar aqui para mudar, né? E aí, como é que foi a sua mudança? Como que foi depois da consulta? Como foi o impacto? Porque tua mudança foi radical, pelo visto, né? Eu sou uma pessoa intensa e uma das coisas, assim, que eu busco hoje, estudando as coisas que eu estudo, é o caminho do meio. Não ser tão intensa, não ser 8 ou 80, é mais o caminho do meio. E tem solução para isso? Eu ando estudando um pouco budismo, meditando com monges. Eu tento fazer algumas coisas para gestão de estresse, para tentar organizar esse ser meu, para eu não ficar migrando em tanta oscilação de energia, assim, não ficar nessa montanha russa. O pessoal do triatlo tem uma receita para isso que chama Ironman. Eu teria uma tendência enorme a ser isso. É a forma de equilibrar. Eu tenho um pensamento, uma teoria que pessoas mais intensas são pessoas mais capazes. E geralmente a sociedade acaba jogando isso como doença, como uma coisa negativa, ao invés de você canalizar essa capacidade da pessoa para uma coisa mais produtiva. Então, porque você é intenso, porque você come muito, tá, mas por que disso, né? Então, ao invés de você recriminar, por exemplo, déficit de atenção. Déficit de atenção, na verdade, não é déficit de atenção. Você tem hiperfoco, mas naquilo que você gosta. Então, é melhor você direcionar a sua atenção para aquilo que te faz bem e que você vai devorar aquilo, e aí sem uma parcimônia, né? Tipo, já fiquei 2 dias, assim, 26 horas mexendo no mercado financeiro, tradando, enfim. Uhum. Que é uma coisa que eu gosto, né? Então, mas se você tem que direcionar a tua capacidade para aquilo, ao invés de você pôr uma peste de doença e ter que tomar remédio, sou meio contra isso, né? E eu venho do triatlon de longa distância e é muito comum pessoas intensas ali, né? Ansiosas, intensas, mas com muita energia, muita capacidade. Uhum. E aí você acaba jogando o teu excesso de energia no esporte e aí você consegue o equilíbrio, né? No meu caso, quando eu saí desse médico, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir na academia, me matriculei, arrumei um personal e fui no médico. Você só trabalhava? Aí eu decidi parar tudo e fui fazer nutrição. Pequena mudança. E aí... Mas como é que foi esse processo? Você falou assim, você acordou e falou assim, não dá mais. Eu falei com meu marido na época, falei com a minha mãe, falei, eu acho que eu vou morrer.
Eu tô... Porque é horrível, assim, a sensação, tipo, de você ver que teu corpo parou de funcionar. E o médico falou aquilo pra você. Então eu falei, eu acho que... Daí eu comecei, tenho essa tendência a hiperfoco, TDAH, eu fui no Paulo Musi e ele me passou uma dieta que eu tinha que comer exatamente aquilo. Eu lembro que um dia, 6 horas da manhã, eu tava comendo 6 ovos e chorando, mas eu falei, eu tenho que fazer isso. E aí eu comecei aí nessa loucura, nessa intensidade também. E eu lembro que eu cheguei a treinar, assim, com campeões de powerlift, e eu cheguei a agachar com 100 quilos, só que eu comecei a fraturar a minha cabeça do fêmur. Ixi. Então, aí teve uma época que a MPR, eu lembro que tinha uma parceria com a Adidas, ia fazer Bush Girls para correr o mundo. E na primeira vez que eu fui no treino, na USP, como meu treino era de hipertrofia, que é totalmente o oposto... Muito. Eu acho que eu não consegui correr 3 quilômetros. Você já corria? Não. E aí mas era tipo para começar, era um trotinho, era um começo e ia ser um projeto super legal. Eu fiquei 1 ano sem conseguir mais fazer nada. Eu lembro que a fisioterapeuta que me atendeu naquela época era uma fisioterapeuta que atendia uma moça que tinha ficado paraplégica numa Olimpíada de Inverno. Restabelecendo meu quadril. Então, assim, eu tive várias passagens nessa intensidade, então eu busco muito não me machucar, porque nessa velocidade que eu vou, nessa intensidade que eu vou, eu me entrego de uma forma que, às vezes, Então, a minha grande reclamação e o porquê que a gente está aqui é justamente para mostrar para as pessoas que esse universo nosso de intensidade, de hiperfoco, é muito grande, né? Então, assim, a sociedade tenta nivelar, sei lá, para baixo. Então, e não tem essa compreensão. E aí você tem também uma coisa que a gente tenta combater muito, que são treinos, dietas, copy-paste. Então, falta uma atenção dos profissionais da área de saúde, de perceber quem são as pessoas e qual tipo de nutrição, atividade física que é mais adequado para as pessoas, né? Então, eu tive sorte de treinar no MPR também, com o Marcos Paulo, e ele entendeu esse meu lado, que tipo, vamos, e aí comecei, mas eu já treinava, né? Desde pequeno eu tive a sorte de me entender e me colocarem para treinar, mesmo porque também se não me colocasse para treinar eu não passava na porta, porque minha primeira diversão e esporte é comer, né? Até semana passada teve um campeão do Ironman amador e segundo colocado do Ironman Brasil aqui, e a gente estava falando sobre isso, porque tipo, fechar a boca não é uma opção, então você precisa organizar e precisa fechar a contabilidade ali, né? Uhum. Então já que não dá para fechar a boca, vamos treinar mais, e aí a gente usa isso como um treinamento mental, né? Então assim, precisa ter pessoas como você que já passou por isso, porque isso eu acho que ainda é meio novo. Ainda você tem uma tendência com mídias digitais que você está sempre ligado, e essa tendência de ser TDAH ou ter hiperfoco acaba aumentando ainda mais. Me falta pessoas para orientar, que passaram por isso. Eu cruzei com muitas pessoas que ouviram esse diagnóstico. Ou você para o que você está fazendo, você vai morrer, mas várias pessoas. Um amigo meu, inclusive, ele deve ter 60 alto, alguma coisa assim, ele pesava 130, 140 quilos, foi no médico, teve um princípio de um ataque cardíaco, e o médico receitou para ele, vai fazer triatlo, porque ele entendeu o tipo da pessoa, né? Não que todo mundo que é assim vá fazer triatlo, né? Cada perfil, cada pessoa tem uma coisa que te satisfaz, um esporte que te satisfaz, um hobby que te satisfaz. Só não pode ficar comendo pizza e sorvete. Eu desde criança eu faço esporte, assim, eu acho que eu já nasci correndo, então eu não sei, assim, se eu tive um desgaste muito maior do corpo do que as outras pessoas, porque minha máquina sempre foi a bilhão, assim. Acelerada no máximo. Então eu jogava tênis, eu nadava, eu jogava handball, tipo, minha agenda
era totalmente, assim, clube, esporte. Sempre fiz alguma coisa. Eu treino musculação desde os 15 anos. Então, faz 25 anos que eu treino musculação. Bike, eu tenho uma na sala de casa. Eu preciso de atividade física. Eu sei que isso me coloca num eixo bom. Então, quem sente que tem mais energia precisa gastar. Mas se você, às vezes, não gastar de uma forma consciente, você pode estar se machucando. E eu já me machuquei muito porque, às vezes, eu pegava por causa do Instagram, assim, teve alguns personagens que eu fiz uma aula aqui e outra ali, e eles colocavam um treino que ele achava, ele falava, vou quebrar essa mulher. E aí o cara quer fazer o vídeo, ou quer fazer o treino, e quer falar que ele é bom, e o jeito de falar, às vezes, que ele é bom é a dor que eu tô sentindo no dia seguinte. Isso é uma luta que a gente tem também, que é muito comum. Profissionais que não têm a menor sensibilidade e até, vou falar, capacidade de conhecimento de poder passar um treino correto. Já cansei de ver, porque a gente trabalha com equipamentos, etc., e já estou nesse ramo já faz um bom tempo, que eu já escutei de pessoas perguntando, Sérgio, não sei o que eu faço, como eu começo a treinar, fui treinar com fulano e me quebrei na primeira semana. Uma pessoa que não está acostumada àquele treino, de repente, ou não está acostumada nem a correr, o professor põe lá para fazer HIIT. E não respeita aquele período de 30, 60 dias que o corpo da pessoa precisa para se adaptar, para fazer um treino mais intenso como aquele. Não, já bota lá porque queima muita caloria, e aí as pessoas também são muito imediatistas, né? Não, porque eu quero perder 10 quilos em 3 semanas. Não vai perder. E aí pega um profissional, entre aspas, desse tipo, não, você vai fazer HIIT que você vai perder X calorias. Só que você vai fazer uma vez e vai ficar uma semana parado, vai ficar machucado, vai desanimar. Já vi isso acontecer muitas vezes. O nível dos profissionais estão cada vez mais querendo ser influencers do que serem profissionais. De um outro lado, a gente também tem parceria com vários profissionais que são super conscientes, que têm um processo. Mas é assim, é uma luta quixotesca que a gente tem com a mídia para mostrar para as pessoas esse tipo de problema sério, né? Eu acho que todo mundo quer um corpo perfeito ou entrar em alta performance. Todo mundo tem um objetivo, mas eu falo muito sobre a casa, né? Quando você vai construir uma casa, quanto tempo demora para você construir uma casa? Então, você tem que fazer um alicerce, uma fundação, tem que ter um arquiteto, você tem que ir fazendo aos poucos. Só que, infelizmente, é tudo rápido, fácil e quero resultados e a culpa é sua. A culpa não é minha, entendeu? Então, sempre as pessoas, às vezes, elas não querem se sentir responsáveis e, às vezes, juntou dois loucos e foi fazer uma loucura e deu ruim. A síndrome do Homer Simpson, né? Como que é isso? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, né? Mas no Mindfulness, eu estou fazendo agora uma formação em Mindful Eating, que é o comer consciente, e veio um slide esses dias que era rápido, fácil e barato. Tipo, a mãe e a filha comendo no McDonald's, assim. Se você quer tudo rápido, fácil e barato, então você é rápido, fácil e barato. Sim. Você é aquilo que você come, já dizia o velho ditado, né? E achei bem interessante, assim, porque eu falei, nossa, tipo, é isso que tá sendo o mundo. Rápido, fácil e barato. E aí, que lixo que você tá colocando pra dentro? Em tudo, né? Eu tava vendo teu conceito de nutrição do corpo físico, intelectual, mental, espiritual. Como é que é isso, já que você deu tocou nesse assunto? Porque tudo isso se reflete na pessoa e depois o emocional, a gente passa para o emocional. Como que acontece, assim, as consultas? Eu te recebo no estágio no que você acreditar, naquilo que você precisa, qual é o seu objetivo. No estágio de loucura que você esteja.
Então, assim, eu já fiz uma pós na USP em nutrição esportiva, que foi com música, lancha. Aí depois eu fui para nutrição comportamental e coach, porque a maior parte das minhas pacientes são mulheres. Elas têm mais ou menos a minha idade, entre 35 e 45 anos. Elas treinam ou querem treinar e elas querem ganhar massa muscular e perder gordura. Tipo, é esse o perfil. Em 2 semanas? Não, até que a gente faz, às vezes, eu converso, normalmente eu não vendo uma consulta, eu quero no mínimo te ver 3 vezes, porque a gente tem que ter adaptação de dieta, de objetivos, tem que ter uma conversa, tem que ter um acesso a cada 15 dias que seja, ter alguma conexão, senão é muito normal que a pessoa desanima na terceira semana e acabou. Tipo, vai para outro nutricionista e vai para outro. Tá sempre tentando alguém que traga a receita milagrosa e rápida. E aí eu comecei essa pós depois em nutrição comportamental e coach, porque eu queria entender mais por que essas mulheres são tão diferentes de mim. Porque para mim, se me dá uma planilha, eu vou falar... eu vou querer fazer ela, tipo... Missão dada, missão cumprida. Né? Eu quero bater a meta e dobrar a meta. Só que a maior parte das pessoas, elas olham para aquilo, elas vão se desanimando. Às vezes eu coloco post-it, pego folha em branco, assim, anoto coisas, colo pela casa. Tipo, até eu estabelecer aquele hábito. Mas você sempre foi assim ou depois que você foi para fora, que você estudou fora, tudo que você adquiriu essa forma de ser? Porque isso é muito característico da cultura americana, né? Eu acho que foi depois que eu vi Prison Break. Tô brincando. Não sei, eu acho que eu sempre estudei em escolas que exigiam muito de mim. E eu sempre me distraí muito fácil. Então, eu sempre treinei o meu cérebro para sentar na primeira carteira, anotar tudo, chegar em casa. Então, eu sempre tive que me esforçar muito para que as coisas dessem certo para mim. Te entendo muito bem. História mesmo. E aí, eu transitava entre os nerds, que ficavam no fundo, meus amigos do ITA, da Unifesp, e as minhas amigas patricinhas do meio. Você estava entre os nerds e os malucos. Né? E eu ficava ali na primeira carteira, nem com um, nem com o outro, eu tentando ser eu. Mas aí eu fiz essa pós, que eu fui entender mais ferramentas, e aí eu fiz um curso de coach, fiz um curso de programação neurolinguística, e é muito maior, assim, porque a forma como você pensa, você sente, você age. Então, como que eu posso ajudar as minhas pacientes a mudar a programação mental delas? Para que elas realmente consigam aderir um pouco mais do que elas conseguem aderir, entender e fazer aquele processo realmente mudar. E essa foi a minha busca. Então, e eu também, no meio de tudo isso, foi uma busca de autoconhecimento, porque dentro dessas ferramentas você começa a olhar muito para dentro, assim, né? Como é que... Você já viu a Roda da Vida? Não. Explica pra gente como é que é. A Roda da Vida no coach, ela tem várias áreas. Então, tem a área profissional, a área do trabalho, a área do dinheiro, tem a área social, hobbies e diversão, tem a parte espiritual, tem a sua parte de saúde. E aí, o que eles falam? Para você dar uma nota de 0 a 10 em cada área da vida. E aí, eu vi, por exemplo, quando eu fiz esse curso de coach, que minha área espiritual estava 0. Como é que você viu? Eu dei a nota 0, porque eu não fazia nada. Você não trabalhava esse lado? Não. Esse lado estava esquecido. Tipo, lá na minha infância. Porque minha mãe me levava na igreja católica, meu pai me levava na igreja adventista, e ninguém ia comigo em nenhum lugar. E eu lia tarô com 12 anos e ficava pirando em religião, assim. E era super sensitiva. Só que
quando eu fui para o colegial, para a faculdade, você acabei estudando e o foco era outro, o foco era ter um bom emprego, ter dinheiro, comprar o carro, ir para Bali um dia. É a parte mais materialista, né? Então eu era totalmente o que a gente vai comprar agora, qual que é a meta, quanto que a gente tem que guardar e como que vai ser o próximo apartamento. Então era só isso. E aí, a hora que acho que esse wake up call meu, ele foi indo para eu olhar para todas as áreas. Então assim, eu me separei, eu mudei de profissão, eu comecei a entrar na espiritualidade, que era algo que, tipo, eu nem sabia quem eu era, eu tinha vergonha das coisas que eu gostava. Porque minhas amigas ou eram católicas ou eram protestantes. E eu falava, meu Deus, eu gosto de outras coisas. Eu gosto de astrologia, eu gosto de ler tarô, eu lia a mão quando eu era criança. Eu comprava uns livros na Saraiva, escondido da minha mãe, e começava a ler. E fazer umas coisas, tipo, imagina em Sertãozinho uma menina fazendo isso. Então, você praticamente encerrou uma vida e começou uma nova, do zero. Foi. Isso não é comum, né? Isso É bem difícil de encontrar, mas é admirável, porque hoje em dia, assim, eu cruzo muitas pessoas, né, por causa de trabalho, inclusive, e aí eu sempre pergunto, quando tenho um pouco mais de intimidade, qual é o seu sonho? E a resposta das pessoas geralmente é, não sei. As pessoas não sabem mais quais são os sonhos, porque elas viraram um produto do meio e vão sobrevivendo, e a sensação que eu tenho é que quando você deixa de sonhar e lutar pelo seu sonho, é que nem o filme de Volta para o Futuro, que não lembro o nome do personagem, do Michael J. Fox, que quando ele voltou para o passado e aí as coisas não aconteciam como deveriam acontecer, ele ia sumindo. E a sensação que dá é que a gente vai sumindo. E aí gera, né, os efeitos colaterais, as somatizações do corpo, enfim. E de repente você precisa fazer o que você fez, né? Nascer de novo, digamos assim, né? Mas eu acho que eu já nasci algumas vezes essa vida e eu vou te falar que dói muito. É muito... só que eu não tinha... Essa época, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. E talvez isso tudo foi necessário para eu me conhecer. Porque se eu tivesse continuado naquele casamento, era muito confortável. Assim, a vida que a gente tinha construído juntos. De ter o nosso filhinho, de continuar a mesma pessoa que eu era. Eu sempre fui uma pessoa, acho que, bem ingrata, bem nervosa. E um ego altíssimo, assim, sabe? Já que eu conseguia tantas coisas. Então, eu não era um ser humano... Eu acho que eu não era um ser humano muito legal. E talvez eu ainda estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Isso é um processo eterno, né? E eu vou em busca disso, assim, de ter um trabalho, como você falou, eu estudo várias coisas. Então, a gente consegue ir numa planilha, robô, come isso. Mas a gente eu consigo hoje, dentro do Mindful Eating, que é o comer consciente, a gente olhar para certos nutrientes que talvez são essenciais, XXX, para que você tem que bater aquilo por uma condição de saúde ou do esporte, mas é muito mais livre para que a gente fique livre mesmo, não fique nessa prisão, nessa rigidez, porque a prisão, a rigidez, ela traz o transtorno mental. Restrição gera compulsão, não é? Restrição, assim, você vê o que aconteceu no Covid, né? Todo mundo ficou preso em casa, a hora que abriu a porteira, tipo... Todo mundo ficou preso em casa engordando, né? E a galera, eu acho que o ano passado inteiro, assim, eu vi o São Paulo, assim, parecia que tava todo mundo louco nos bares, assim, uma rebelião. Né? Mais ou menos isso. Na hora que abriu a porteira, lascou. Acho que... É muito assim, tudo que é muito reprimido, depois vem com muita força. Então, mas a maioria das que você vê as dietas de internet,
e Instagrams da vida são assim. São super restritivas, com receitas mágicas. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa vendendo um tipo de exercício que se fizesse 5 minutos por dia, você perdia a barriga em 3 semanas. É. Aí eu não aguentei, escrevi, para de mentir. Cai na real, para de enganar as pessoas. Não aguentei, cara. Falei, não, isso tá demais. Você ficou nervoso? Aí eu fiquei. Aí, tipo, não, não dá. Não dá, esse tipo de coisa não dá, entendeu? Tem duas coisas que me tiram do sério. Mentir descaradamente numa coisa assim impossível, e aquelas pessoas que vão lá, tiram foto, estão se tupindo de testosterona e droga e botam lá e falam que é natural. Então eu vou começar a fazer uma campanha aí, tipo assim, ó, vamos fazer um antidoping, a gente paga o antidoping, vamos ver se isso é natural mesmo. Porque, pô, para de enganar as pessoas, né? Concordo com você. Porque, assim, o processo de ter um corpo legal é um processo mental, emocional, de disciplina, e demora um certo período. Não é em 3 semanas que você vai perder 10 quilos. E se perder em 3 semanas 10 quilos, você vai parar no hospital e quando voltar a comer vai engordar 20. Eu já fiz um processo meu que eu perdi 10 quilos em 3 meses. Eu acho totalmente natural. 3 assim. quilos por mês, mais ou 3 menos, em quilos média, por é mês. plausível. É bem plausível. Então, E acho que foi a última vez, assim, que eu tava um pouco mais gordinha, que eu tinha terminado um relacionamento. Aí eu... Melhor amigo da fossa é uma lata de sorvete, um pote de sorvete. Pra mim é comer uma pizza inteira, sozinha. Uma coisa não exclui a outra. Aí eu terminei o namoro e aí eu tava toda gordinha e eu... Era Covid, assim, fase roxa. Aí eu comecei a treinar. Eu tenho uma bike lá na sala de casa, fiz meu plano alimentar, coloquei meus papéis, meus lembretes pela casa. Eu moro sozinha, então pra mim é fácil. Mas eu acho que aí quando às vezes eu tenho vários lembretes na minha casa, sempre, porque cada hora é uma coisa que eu vou querendo implantar na mente. E aí às vezes quando vem gente em casa eu começo a recolher meus papéis. Ainda bem, acho que é por isso que eu não chamo muita gente pra ir em casa, quase ninguém vai em casa, porque parece casa. Tô precisando usar esse método, apesar que eu ponho os meus lembretes e eu esqueço de ver e vou deixando de lado. TDAH é duro. Eu coloco às vezes um na cama, um na frente da cama, um na porta da geladeira. Tinha uma época quando eu tava nessa fase de emagrecer, era dieta e treino, e aí uma lista, assim, de 6 alimentos, que se eu chegasse desesperada em casa, eu olhava, ovo, lata de atum, tem almôndega, tipo, porque às vezes eu deixo hambúrguer ou almôndegas fácil no congelador para só colocar no forno ou na air fryer e 10 minutos tá pronto. Então, até, às vezes, comida eu deixo, assim, tipo, o que você tem disponível e fácil? Porque, às vezes, numa loucura eu não lembro. Mas um chocolatinho, rola? Rola. Hoje em dia eu tô muito mais livre, assim. Eu tô me permitindo muito mais. Eu acho que eu vim de uma criação rígida e eu sempre fui muito rígida comigo. E eu tô tentando ser uma pessoa mais saudável e mais equilibrada e me permitir mais coisas. É o que eu sempre falo, a questão de ser o equilíbrio, às vezes para uma pessoa o equilíbrio é desse tamanho, para outras é desse tamanho. Então, de repente, o equilíbrio para nós é comer uma pizza inteira, tipo, vamos comer uma pizza, vamos, você come uma, eu como outra. E depois, no dia seguinte, pedala 130, 140 quilômetros, entendeu? Então, no meu caso, eu não estou mais... Assim, minha última intensidade, eu fiquei louca no beach tênis. Acho que há uns 2 anos atrás. Que eu fui parar até no campeonato mundial de beach tênis. Conte essa história. Não, eu fui lá só ver, assim, foi em Balneário. Eu comecei brincando, jogando beach tênis, acho que todo mundo. Eu fui do tênis na infância, e aí acho que para quem joga tênis é muito mais fácil. Muito mais. E aí eu me empolguei, e a hora que eu vi, eu tava, tipo, 3 vezes por semana na fisioterapia. De novo se machucou? É porque
Eu acho que teve um dia que eu fiquei 8 horas jogando. 8 horas. 8 horas. Tipo, se enfiava numa quadra de domingo. Deixa eu te apresentar um parceiro nosso que é preparador físico, porque eu acho que precisa de um auxílio desse nível, porque de meio Ironman ele já fez 32 na vida. Eu quebrei o meu ombro esquiando quando eu tinha Faz parte, 17 anos e não arrumei até hoje. Então, assim, a coisa que eu mais amava na vida era nadar. E depois que eu quebrei meu braço, nunca mais nadei. Mas isso é só voltar, né? Eu sou inteira quebrada. Bem-vindo ao time parte 3, né? No carnaval, tava pedalando, tinha acabado o treino já, fui olhar pro computador, viajei na maionese, bati na guia, voei por cima, caí de ombro. Resultado, 2 tendões rompidos e uma luxação no ombro na clavícula. E você nada hoje? 3 dias depois estava nadando, fazendo flexão e barra. Eu fui atropelado de bike, quando eu morava nos Estados Unidos. Vim pro Brasil porque tem um fisioterapeuta parceiro nosso que tem um acordo com ele. Se quebrar, ele conserta e rápido. Aí vim pra cá, o cara cruzou na minha frente a 30 e tantos por hora, dei no carro, enchi o carro, voei. Só que ficou o ombro e a lombar. Aí vim pra cá, ele me botou no lugar, fez o tique e puxa dele e tal, aí eu saí de lá sentindo nada, né? Um monte de dor. Tinha quebrado a escápula e uma costela. Aí saí de lá e ele falou assim, tá, amanhã você descansa, era uma segunda-feira, quarta-feira você vai nadar. Davi, qual a parte do eu quebrei a escápula você não entendeu? Eu quebrei a escápula. Não, você vai nadar. E aí fui nadar. Doeu muito, nadei 700 metros, tal, não conseguia girar o braço. Fazia um pouquinho só, mesmo embaixo d'água. E aí liguei pra ele, falei, nadei 700, tal, doeu muito. E falei, e aí? Ele falou, então, descansa amanhã, sexta-feira você vai nadar de novo. Eu falei, esse cara tem problema mental. E aí na sexta-feira, quando eu fui nadar, já estava bem melhor. Então, assim, a recuperação foi muito mais rápida, eu fazendo uma atividade, e uma atividade que seria impossível, né? Com a escápula quebrada, nadando. Em 3 semanas eu fiquei zerado. Acho que eu conheço o Davi. Davi Costa. Uhum. Então você sabe. Então, e aí, depois que eu fui cair de bike agora, eu lembrei da lição do Davi, que está em Portugal agora, salve Davizão. Eu vou nadar. Primeira coisa que veio na cabeça, assim, vou nadar para pôr no lugar. O meu ombro ele sai do lugar quando eu nado o crawl. O osso vem aqui na frente. Fortalecer. Usar fortalecimento, porque depois de uma certa idade, como a minha, por exemplo, eu costumo falar que eu sou pré-histórico do podcast, né? Isso aqui vai chamar Paleolítico Cast daqui a pouco. Então, assim, toda a parte de juntas, ligamentos, e eu pegava onda quando era moleque, ficava 3, 4 horas dentro d'água, sentado em cima da coluna. Então minhas vértebras são zoadas, eu não tenho uma parte do menisco, fui atropelado de bike, então assim, sou meio zoadinho, né? Mas a máxima é o seguinte, se você não fortalecer, a única solução que tem é fortalecimento, porque mesmo que você não tenha a junta, o músculo é que tem que segurar. Eu faço hoje em dia os treinos 40 minutos, 1 hora de musculação, yoga e a bike que eu tenho em casa. Às vezes uma escada, quando eu quero ficar mais sequinha. Mas meus treinos são bem mais tranquilos, assim. E meu objetivo hoje em dia é saúde mental, o treino pela saúde mental e eu me sentir bem a hora que eu me olho no espelho, assim, coloco uma roupa, então... Você já pegou uma bike assim, mais um speed assim? Já me colocaram uma bike speed na sala de casa e acho que ela ficou uns 20 dias lá e naquela época choveu todos os dias e eu não peguei a speed. Você precisa dar um rolê de bike speed. Tá bom. Aí você vai ver, né, você vai falar assim, bom dia natureza e à noite é boa noite pizza. Eu gosto muito da natureza, né? 3 semanas atrás eu estava no Jalapão. E aí, de vez em quando, eu faço algumas viagens, assim... Isso é legal. Conte mais. Que tipo de viagem você já fez? Eu fiz uma peregrinação sozinha no Peru. Eu fui pra Amazônia ano passado. Não, vamos com calma. No retiro de yoga. Como é que é a peregrinação no Peru?
Detalhe mais, isso que nos interessa. Foi a primeira vez, assim, que eu fiz uma mala de 12 quilos e coloquei nas costas. E a hora que eu olhei para aquela mala, eu falei, nossa, Patricinha que já brigou com tanta gente por causa da mala. Agora você vai viajar sozinha com isso. Era no meio da pandemia também. Eu tava, acho que, meio que querendo testar meus limites, assim. Quantos quilômetros, quanto tempo? Foram 9 dias. Eu subi 3 montanhas em 4 dias, menos 2 graus, 5.500 metros. Casca grossa, hein? E foi bem interessante, assim, porque eu fiz um roteiro sozinha e eu comprei as coisas sozinha, então... Você foi acampando no caminho? Não. Você parava em hotel? Não, eu parava, tipo assim, eu fui pra Lima, aí eu achei que eu ia ficar 2 dias em Lima, só que aí eu fiquei um dia lá e falei, não quero mais ficar aqui. Aí eu perdi o voo que eu tinha comprado e comprei outro pra ir no outro dia cedo. Aí fui pra Cusco. Aí lá eu tive uma dor de cabeça muito forte, assim, meu coração muito acelerado, por causa da altitude já, que lá é 3.500. E aí eu fui num lugar ali no centro e comprei o que eu queria, numa agência. Porque se você compra aqui no Brasil, você paga, sei lá, $150. Se você vai na agência lá, você vai pagar R$150 em cada passeio. Aí eu comprei os passeios que eu queria, e o primeiro lugar foi a Laguna Mantai. Aí depois eu fui para Rainbow Mountain. E aí eu fui subir o Machu Picchu também, mas a galera vai só num lugar, assim, que é o Vale Sagrado. Só que eu peguei e subi a montanha do Machu Picchu também. Então... Aí eu tava com a minha mala e ficava andando, cada hora uma cidade, cada hora um lugar, e trem. É um roteiro muito legal. Você passou várias paisagens, sensação de liberdade. Acordar 4 horas da manhã. Só um pouquinho. Pessoal do Instagram, Léo, pera um pouquinho, Léo. Pessoal do Instagram, vai pro YouTube. Inclusive o som é melhor, o visual é melhor, beleza? Estamos encerrando no Instagram. Valeu! Então, continuemos, Ju. Aí foi isso, foi uma mega experiência, porque eu acho que mexeu com... Eu tava há muito tempo, assim, num esquema muito sozinha, aqui em São Paulo. Eu trabalhei sempre, não parei de trabalhar na pandemia. Mas era como se eu precisasse de um desafio, assim, de vários limites. Assim. Lá eu dei gratidão, assim, pelo ar que eu respirava, porque eu dava 2 passos, você tinha que parar. É uma mistura de desafio físico, mental, emocional. Como é que foi essa avalanche de sentimentos? Foi muito intenso e maravilhoso, porque a hora que você volta, você fala, você consegue qualquer coisa. E você tem gratidão por tudo. Porque eu passei fome, passei vontade de beber água, eu não tinha ar para respirar. E eu tava sozinha. E cansada, e morta. Mas eu consegui, fazer a viagem inteira e foi perfeito, assim. E era sozinha, então... Eu não tinha guia direito. Cada hora era uma pessoa diferente. Não foi acampando, tá? Foi assim, eu peguei os passeios, mas eu ficava num hotel. E aí eu até peguei hotéis bons. E a hora que dava para eu ir para um restaurante comer, que era uma refeição no dia, às vezes, porque a hora que eu acordava para ir para o passeio, não tinha nem café da manhã ainda no hotel. Então, a hora que a gente estava indo para alguma montanha, eles paravam num lugar, assim, muito, muito simples. Uma casa de uma família, e eles serviam, um ovo mexido, frio, com uma fruta, com iogurte. No primeiro dia, eu levei, assim, acho que 12 barras de proteína, algumas coisas, dentro dessa mochila. Era tudo contado, assim, 9 calcinhas, 9 meias, 9 calças. Eu nunca tinha feito isso na vida. Como é que foi lidar nesse perrengue versus vaidade? Não tinha vaidade, eu tinha virado bicho. Eu voltei, assim, com a minha bota de trilha. Vaidade zero, né? Zero, você vira bicho. A estratégia era sobreviver só. Sobreviver. Você
Você dá valor para tudo, tudo. Eu lembro que, assim... Você chega na tua casa, você dá valor para absolutamente tudo. Pelo ovo. Você pratica o desapego por necessidade pura, né? Você volta a ser bicho mesmo, que você falou. Eu tava suja, sabe? Eu entendi aqueles europeus, sabe? Você já pegou voo na Europa, assim, que às vezes os caras estão meio sujos, fedidos. Meio sujo, você tá sendo bondosa, né? Eu tava totalmente aquilo, porque, tipo, se a menos 2 graus, eu tava com o mesmo... Acho que eu tinha um casaco ou 2 casacos, que eu levava um por cima do outro no voo, assim, e aí eu colocava uma camiseta, uma blusa, tipo, de lã, e aí o casaco por cima, e depois de 9 dias... Tava tudo com terra, tudo sujo, tudo fedendo. Tem imagem disso? Eu tenho vários. E eu ficava feliz, assim, porque eu acho que eu tinha superado tanta coisa ali no caminho, então acho que essas peregrinações é você com você, e eu tava pensando em fazer o caminho de Maria Madalena. Esses dias tá vindo muito essa história de Maria Madalena para mim, que acho que é um caminho de Portugal até a França. Eu falando de Ironman pra você é muito mais hardcore que fazer Ironman, pô. Ironman começa e termina no mesmo dia, você só segue o caminho, não precisa nem pensar. Não precisa planejar nada. Essas trilhas que você fez, essas rotas que você fez é bem mais complicado. Uma logística bem mais complicada. No último dia eu não tinha mais barra de proteína, então... Não tinha mais logística. Não tinha mais nada, e eu tava muito cansada, assim. Não tinha roupa, não tinha comida, não tinha... E aí foi a Rainbow Mountain, que ela é 5.500 metros, e eu lembro que esse dia, assim... Eu comecei a ver as pessoas reclamando, acontecendo coisas, eu falei assim, você não vai reclamar. Você não vai brigar com ninguém. E veio minhas sombras. Isso é difícil, né? Você não vai. Veio você brigando muito, com você mesmo. Veio, assim, vinha as várias Julianes, assim. Porque como eu já estava nesse processo meu de ter mais gratidão, de ser uma pessoa mais calma, de não explodir, de controlar as minhas emoções. E aí chegou uma hora, assim, eu lembro que eu fui a primeira... Era uma van, então eles passavam em 3 hotéis, aí passaram... Era o último dia. Nos outros dias, eu fui a última a ser pega. Esse dia eu não consegui tomar café da manhã. Era o dia que eu estava mais cansada. E aí, eles pararam no hotel e eu lembro que tinha uns italianos que eles iam sair da montanha e voltar para a Itália. Nem tomar banho. Coitados, quem estava no voo deles. E aí... Eles começaram a brigar porque não cabia mala na van. Era uma van só pra ir a gente. E aí o cara queria que eu... E aí, como eu cheguei primeiro na van, todos os outros dias eu era a última, eu sentei lá no último lugar, num cantinho espremida. Nesse dia, eu falei, tá bom, já que eu fui pega primeiro, eu vou sentar no melhor lugar que eu escolho. Era na frente, assim, super espaçoso. E aí chegou esse italiano que ele já tinha causado, e eu lá nervosa, tipo, fica calma, fica zen, tá tudo bem, você tá viva até agora. E aí o cara falou pro guia falar pra mim que a esposa dele tinha que sentar ali do lado dele, ele ia sentar ali na frente pra eu sentar lá no fundo. Eu falei assim, não. Not gonna happen. I'm sorry, but I got first. Então, eu falei, desculpa, mas eu cheguei aqui muito cedo e eu peguei esse lugar, não vou sentar lá no fundo. Como treta com o italiano? Não, eu só acho que, assim, não foi treta, foi simplesmente eu escolhi o meu lugar e eu tinha direito, porque eu cheguei 4 da manhã, o cara era 6 da manhã causando. Mas ele tinha causado master, assim, e me controlei, né? Tava cheirosinho, pelo menos? Eu nem lembro. Acho que ali, né, eu deveria estar também... Não sei se eu tava repetindo roupa já. O que tava acontecendo? Já tinha largado mão, né? Já tudo. Acabou, já. Mas eu acho que nessas peregrinações
principalmente se não tiver álcool, se não tiver festa, se for uma coisa de esporte mesmo, eu não tinha amigos, se for você com você, o quanto você se dá bem com você. É um treinamento mental, emocional, é muito intenso, né? E é muito gostoso, assim. Depois eu voltei, fui para Veadeiro sozinha também. E na Amazônia, foi o mesmo esquema? Eu fui o ano passado para a Amazônia num retiro de yoga e meditação. Conte mais. É que eu também, eu medito há 15 anos, desde que eu comecei a ver que eu era muito ansiosa. Aí, como eu posso treinar o meu cérebro? Como? Essa é a questão que pergunta de $1 milhão. Então, assim, o programa de 8 semanas do Mindfulness, ele é muito estudado porque ele fala que após 8 semanas você praticando Mindfulness, você forma novos caminhos neurais. Sim. E o seu cérebro, ele vai mudando. É neuroplástico. É. Só que você tem que fazer algo todo dia. Explica para as pessoas o que é neuroplastia. Você consegue mudar as sinapses cerebrais, os caminhos neurais. Então, só que você tem que meditar. Ou você tomar consciência daquilo que você está fazendo. E o Mindfulness, ele vem com atenção plena. E eu estou fazendo o Mindful Eating, que é o comer consciente. Só que muitas vezes a forma como você come é a forma como você é na vida. Então, se você come rápido, se você não presta atenção no que você está comendo... Já tiquei todas. Às vezes você... Então, assim, quantas vezes talvez eu me machuquei porque eu não estava ali prestando atenção no que eu estava fazendo. Sim. Entendeu? Que entortou a barra do... É porque é muito normal, principalmente hoje em dia, você tá fazendo uma coisa no automático pensando em outra completamente diferente. E o Mindfulness, ele vem para você sair do automático. Isso é importante. Só que tá todo mundo no automático. No sistema. Viu, não raciocinou, vê as imagens muito rápidas, quer aquilo, no subconsciente, já age, já vai. E é um treinamento isso, né? E aí eles falam, eu gosto, só que é muito mais fácil você estar no automático do que você criar novos caminhos. Porque demanda muito mais energia. Sim. Você entender a forma como você está fazendo e você mudar a forma como você está fazendo a vida inteira. Como tudo na vida, para se melhorar, você precisa de disciplina para fazer isso. Né? Principalmente no Mindfulness ou no Mind Eating, Full Eating. Mindful Eating. Para mim, assim, parar para comer já é difícil. Estou sempre comendo com a cabeça a milhão. Preciso fazer isso, mas não só isso também. Como é para você que é hiperativa? Você é hiperativa. Sou. Parar e meditar. Porque no começo do podcast a gente conversou com uma professora de yoga, aí eu falava para ela assim, não me passa pela cabeça ficar um tempo parado, esvaziando meu pensamento. Não me vejo fazendo isso. A minha meditação é em cima de uma bike, nadando ou correndo, que enquanto levo meu corpo para passear, minha cabeça fica esperando alguma coisa assim, né? Eu fico no automático, aí uma parte do meu cérebro fica mais tranquilo, eu consigo raciocinar mais tranquilamente. Mas ficar parado, como que é para você essa mudança da agitação para parar, sentar e centrar? Eu acho que é o lugar que eu tenho mais paz na minha vida hoje, é quando eu tô com meu monge meditando. Então, é um lugar que eu vou há 2 anos, normalmente toda terça à noite, é o Satyanata, ele tem um aplicativo que se chama Atma, do Vivo Meditação, e a gente faz umas meditações longas, de uns 50 minutos. E ele morou 8 anos em um monastério, ele também veio do mercado corporativo, ele é engenheiro da Unicamp, e ele largou tudo e ficou no monastério 8 anos, e hoje em dia ele está em São Paulo, e ele faz esses encontros, que aí ele guia, e é uma coisa bem espiritual, assim. Então, para mim,
eu saio de lá abastecida de energia interna. É como se eu tivesse renovada, zerada das minhas frustrações, do meu nervoso, da minha reatividade. E eu acho que eu vou reconstruindo esse novo ser, assim, porque sempre foi muito explosiva, muito reativa, muito nervosa, muito ansiosa. Você viu o filme Divertidamente? Vi. É sério. E aí eu acho que ter essas pausas é o que me abastece para conseguir ser mais produtiva e ser, não me arrepender ou não ficar me sentir culpada ou fazer as coisas realmente do meu melhor jeito que eu posso naquele momento. Te entendo, porque assim, como a gente é muito agitado, você precisa de uns momentos para você parar, reciclar tudo, sua energia. Você tinha momentos, ou ainda tem, que de repente você faz muita coisa e depois. Esgota. Tem. Tem. Precisa de um tempo, tipo assim, vegetando, nem Sim. fotossíntese consegue fazer. Sim. E aí, de repente, do nada, dá um clique e a energia vai pro. Sim. Isso é muito complicado de você lidar e as pessoas entenderem, né? Porque você vai assim, do tanque cheio ao tanque vazio, Esgota. e aí você para, nem que seja para assistir um filme ou ler um livro, desligando a cabeça e aí de repente volta tudo de novo com a mesma intensidade. Eu tento organizar melhor isso hoje para eu não ter esses picos de energia. esses picos de desabastecimento caótico. Porque às vezes vem uma gripe, às vezes durmo 2 dias no fim de semana. Isso você deve ter ficado 3 sem dormir, né? Acelerada. Na verdade, assim, eu durmo muito. Eu acho que eu durmo bem. Um médico chinês falou que eu não durmo. Quantas horas você dorme? Acho que 7 horas, 8 horas. Aliás, Gosto de dormir. já vamos vender o peixe aqui. Recomendo o Garmin que ele monitora o teu sono. Ele te mostra quanto foi profundo, quanto foi REM, quanto foi leve, quanto você acordou. Eu tenho uma paciente que ela comprou um que ele carrega energia solar. E aí tinha uns bonequinhos. E aí a gente começou a postar no Instagram. E a galera falou, nossa, esse relógio é surreal. Porque ela fazia corrida de montanha. Uhum. E ela comprou nos Estados Unidos, acho que ano passado ou retrasado, não lembro. O ano passado eles lançaram com carregamento solar. Só que aí a bateria já avançou, que já não é mais necessário mais carregamento solar, porque a bateria já segura bastante. Né? Você consegue ficar, acho que isso aqui dura mais de 20 horas, full com tudo, com GPS, com música, com tudo. Eu gosto de relógios. Depois eu vou dar uma olhada. A gente conversa, fazer uma parceria aí. É nossa praia, né? Adoro relógios, adoro medir, adoro ver estatística. E aí, para você também ter esse perfil, vira o lance meio do competitivo de você querer. Então, quero ver se meu score de sono tá bom. E é uma forma de você meio que se policiar para dormir melhor, ter uma higiene do sono melhor, uma alimentação para favorecer o sono. Né? Aliás, até te perguntar, existem alguns mitos de comer de barriga cheia, beber água junto com a comida, comer carboidrato de noite que engorda. Pô, a pizza à noite é tudo de bom. Eu acho que depende, assim, da pessoa, do objetivo, né? Se você vai acordar às 4 da manhã para andar de bike, tá tudo bem você comer um prato de macarrão ou uma pizza na noite anterior para fazer um carbar, assim, né? Era isso que eu queria ouvir, né? Mas se você tem problema para dormir, eles falam para você jantar até às 8 da noite. Quanto antes, melhor. Porque a comida, sim, ela influencia no seu corpo. Então, você vai jogar todo o seu sangue para sua barriga e fazer aquele corpo trabalhar. E quanto mais comida você estiver colocando para dentro, mais o seu corpo vai ter que estar trabalhando. E é um momento que ele está se organizando para ir dormir. Mas cada um tem o metabolismo, né? Também. Como é que você mensura ou monitora? Que tecnologia você usa? Porque, por exemplo, se eu comer 8 horas da noite, dali 3 horas, eu tô com fome. Muita fome.
Eu já tentei fazer isso. Não vou comer e tal. Não, dá. é que assim, existem vários tipos de pessoas. Você é uma pessoa que precisa comer 6 vezes por dia. Porque a tua demanda energética, a tua máquina, você precisa abastecer. É igual um carro que está andando 400 quilômetros por dia. Você vai ter que encher o tanque dele e vai acabar esse tanque naquele dia. Agora, que nem... Eu já sou um carro que anda 30 minutos todo dia. Então, assim, eu vou precisar abastecer tanto esse tanque assim? Eu acho que sim. Não, eu não gasto tanto. Então, a gente faz os cálculos. E hoje em dia, eu vejo... Eu vou olhando para cada perfil para a gente ver mesmo. Você não tem como... eu acho que não está aberto a ser mindfulness. Então, até gostaria. Esse negócio de você mudar a configuração do seu cérebro me interessa muito. Porque a gente que é hiper tudo, não é muito legal. Né? Se no fundo você quer ser normal, entendeu? E eu preciso também ter mais disciplina, eu preciso ter mais atenção nas coisas, porque eu quero ser mais produtivo. Porque de repente você está gastando, desperdiçando muita energia com coisas que não são produtivas. Mas aí minha dúvida também é assim, até que ponto você tem um escape emocional, até que ponto se você se colocar tanta disciplina isso não vai ser nocivo, como lidar com a parte emocional, porque se você segura muito também você acaba estourando do outro lado. Mas eu gostaria muito, mas eu tenho um problema crônico, grave de atenção mesmo. Tentei ler 2 livros de Mindfulness, não consegui ler o livro, né? Mas eu queria desenvolver esse lado do meu cérebro, porque tudo que a gente quiser, a gente consegue desenvolver, creio eu, né? Tá, se você quiser um dia meditar. É uma questão, eu gostaria. Yoga você consegue fazer? Nada que fique parado, aliás, tudo que precisa ficar parado é um desafio para mim. Mas por ser um desafio, passa a ser interessante. Pra mim era bem difícil também, mas eu vi que eu conseguia. E aí também tem essa, né, do desafio ser interessante, aí hoje em dia, mas eu vejo que pouca gente se interessa. Porque a galera tá mais interessada na Ritalina, qual é o nome do outro mesmo? Esqueci. Rivotril, Ritalina, Não, Ozempic. O amigo da Ritalina, porque são os para hiperatividade. Venvance. O Venvance. Eu tomei por 1 ano Ritalina LA. Só que eu virei mais robô e mais acelerada e mais nervosa. É isso que eu ia te perguntar, né? Do que eu já era. Se acelerar mais do que você já era. Só que aí, assim, ficou impossível a convivência com os outros humanos. Imagina. Porque se já é difícil conviver com as outras pessoas menos aceleradas que você, normalmente, e você com um negócio te deixando ultra high, hiper focada. Não dá. Chega um ponto que nem você se aguenta, né? E aí eu fiquei 1 ano, mas assim, eu fui bem... Aí eu falei, chega de remédio, você vai controlar a tua cabeça. Não tem outro jeito. Porque isso me prejudica muito, assim, me prejudicou muito já em relacionamento. E tudo que a gente quer é se relacionar com as pessoas. Já disse na Bíblia que não é bom que o homem viva só, né? É bíblico. Então, assim, eu me dou muito bem sozinha, mas a gente tem ambiente de trabalho, a gente tem funcionário, a gente tem amigos, a gente tem família, a gente tem um círculo social e é gostoso estar com essas pessoas. O problema é que a nossa exigência é muito grande, você exige demais de você mesmo e inconscientemente você acaba exigindo das outras pessoas o mesmo que você se exige. E aí a convivência fica difícil. Por isso que, eu acho assim, da mesma forma que nós precisamos aprender a conviver melhor com as pessoas, isso no geral, as pessoas também têm que ter essa preocupação de conviver melhor conosco, de entender. Não, porque as pessoas não param para entender o próximo. Mas assim, eu acho que é mais normal ter pessoas mais tranquilas. E aí vem um ponto... Depende vem um tasmania.
Depende de onde você tá andando, né? Porque acho que você anda com uma turma de Tasmanias, aí todo mundo se entende. Então da minha turma, eu sou o mais normal de todos. Pra você ver o nível como que é a galera. Acho que eu vou ter que entrar nessa turma. Tem um amigo meu que uma vez cruzei com ele, a gente batendo papo e tal. E aí ele falou assim, não, porque não sei o que, porque eu tive que fingir que eu tava dormindo. Eu falei, como? Ah, não, porque eu finjo que eu tô dormindo pra minha namorada não me encher a paciência, porque ela quer que eu durma, mas eu não durmo. Eu falei, você finge que você dorme pra namorada. E ele não dormia. Uma vez eu cruzei com ele, a gente foi treinar, treino de 150 km de bike. E eu já fui sem dormir, porque eu também não consigo dormir, você fica ansioso e tal. E a gente foi virado. Aí cheguei em casa, tal, tipo 4 da tarde, um sol do caramba, e aí tinha uma festa pra gente ir e tal, fomos pra festa, virado. Tipo, dormiu meia horinha, já vai pra festa. Era 3 da manhã, eu não sabia meu nome, sabia voltar pra casa. Não vou falar o nome dele, mas quem é do meio já deve saber quem que é. Falei, vambora, né? Falei, não, eu vou ficar. Pô, mas você tá virado. Não, porque amanhã eu vou pedalar com tal galera, tal, não sei o que, vamos pra Romeiros. Mas como assim? Você não vai dormir, não? Porque ele tinha desmanchado com a namorada, levado um pé da namorada. E a estratégia dele para não pensar na namorada era não dormir. É ocupar a cabeça no máximo. Nossa. Mas esse é um genetic freak, né? Um cara que tá sem treinar, de repente fala, vou fazer um Ironman. 2 meses depois vai lá, faz o Ironman e dá um pau no monte de gente. Cara de outro mundo. Mas essa galerinha que é do, né? Que é do nosso time, digamos assim, né? Mas é complexo, assim. Eu parei de tomar café semana passada. Porque tava te acelerando muito. Porque tava acelerando meu coração. Eu acordei às 4 da manhã com meu coração batendo mais forte. Semana passada. Isso não é café. Eu não sei. Isso é muita ideia na cabeça e ansiedade. E aí eu decidi parar de tomar café. Mas eu vou te falar que melhorou a minha existência dentro de mim. E aí eu comecei a ficar neurótica também, ficar monitorando meu coração. Então, você tá precisando de pegar uma bike 3, 4 horas e comer uma pizza. Mas é isso, assim, eu acho que essa busca do ser, essa busca de autoconhecimento, essa busca de como acalmar essa mente e num lugar que a gente tá muito, tudo te estimulando tanto, e São Paulo potencializa tudo, porque é uma cidade que não para, e tem festa, e tem treino, e tem trabalho, e tem WhatsApp. Então, qualquer hora do dia e da noite tem alguém acordado para falar com você. Ainda mais na sua turma, né? Então, eu acho que eu tenho muito essa busca interna, e dentro dessa minha busca, eu acho que eu já fiz muitas coisas bem diferentes do que a maior parte das pessoas fazem, tipo... No último feriado eu fiquei num templo 4 dias, dormi no templo também. Então eu tenho essa busca minha por ser uma pessoa, tentando ser uma pessoa mais equilibrada e melhor para mim. Mas né, ao mesmo tempo parece que você está querendo buscar seus limites e rompê-los, né? Na verdade, assim, eu estou buscando novos caminhos e novas coisas. Novos limites e eu não sei... Estou transitando entre mundos, mas eu acho que são coisas que podem me fazer bem. Mas eu estou saindo da minha zona de conforto. Que é necessário, muito. Muitas vezes. Assim, eu acho que as pessoas só crescem, né? Saindo da zona de conforto. Tem até uma piadinha que outro dia eu vi, falei, errado não tá, né? Falei, pô, o dia que eu chegar na minha zona de conforto, ninguém me tira, porque eu tô ralando tanto para chegar nela, né? Quero ver alguém me tirar depois. Falei, pô, errado não tá. Mas assim, tem que sair da zona de conforto, tem que fazer coisas que são desconfortáveis, né? Treinamento, desafio mental. A única questão que eu tenho é achar o limite disso, ou um ponto de equilíbrio, porque acaba virando também uma obsessão por romper seus limites. E aí você está sempre buscando, e deixa também de curtir algo mais tranquilo, né? Eu acho que eu curto coisas tranquilas. Você consegue parar e... Eu medito. Não, sem meditar. Eu leio livro. Só assim parar e, tipo,
ver um filme sem pensar nada. Ah, eu fui sozinha. Foi a primeira vez que eu fui sozinha também ver filme. Se você tá lendo livro, fui você no tá cinema buscando... ver divertidamente. Isso é legal. Sozinha, nunca tinha ido. Isso é legal. Se for de madrugada, pode me chamar que eu vou. Foi um domingo, 3 da tarde, sozinha. Foi uma experiência super interessante. Então, assim, eu busco coisas. Mas... O meu receio é essa busca incessante, porque o meu receio não, é o meu problema. Né? De estar sempre buscando e às vezes você para e fala, não, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Você conhece tá o sempre... Marcelo Gleiser? Marcelo Gleiser, conheço, o físico. Ele fala que a busca de sentido na vida é essa busca. É a busca de sentido. Então, são buscadores. Eu acho que são pessoas... Tem pessoas que elas são mais tranquilas e aquilo para ela tá bom. E tem pessoas que vão estar sempre... Ai, o que tem... Inventando. Tipo, anteontem eu comprei uma passagem para Tailândia. Legal. Pô, eu devo ficar um mês lá na Tailândia sozinha. Isso então, é então isso assim, não é desafio, isso é um baita de um presente. É um presente, mas é um desafio, porque eu comprei sozinha a passagem. Mas viajar sozinha é muito bom. Então, eu acho que são coisas assim que às vezes é o que dá energia pra gente viver. Fazer um novo curso, fazer um novo esporte, fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi, para um sonho. Então, eu acho que são essas coisas que vão dando sentido para a vida. Buscar um sonho, né? Buscar coisas, buscar pessoas, buscar lugares, explorar, viver a vida dentro desse planeta. Senão, você tá ali comendo, dormindo, trabalhando. Aí você não vive. E aquilo vai ficando sem sentido, né? E aí você começa a descontar toda essa frustração na comida. Pizza. Como conciliar frustração, a parte emocional e comida? Como que a parte nutricional pode ajudar a evitar? O que acontece, assim, dependendo do alimento, você está dando mais açúcar, vai estar estimulando mais o seu cérebro e isso vai te estimular mais um nível inflamatório. Então, se você come mais carbo simples, se você come mais chocolate, se você come mais açúcar, ultraprocessados, você está formando uma microbiota intestinal com bactérias ruins para o seu corpo e, ao mesmo tempo, você está mandando mensagem pelo nervo vago para o seu cérebro, que é pico de açúcar e down. Então, uma hiperglicemia e uma hipo. Você está hiperestimulando esse cérebro. Isso... Quem tem qualquer transtorno vai estimular mais o transtorno. Todo mundo tem transtorno. Porque assim, você tem um dia difícil. Aí você chega em casa e você fala, eu mereço uma pizza com sorvete. Só que todo dia você tem um dia difícil. E todo dia você vai se sentir merecedor. Como quebrar esse ciclo? Então, isso é o que você pensa. Então... Eu já acho, assim, que nem hoje eu vou chegar em casa daqui a pouco e vou falar, meu dia foi super legal. Eu fiz 1 milhão de coisas. Eu comecei gravando, terminei o dia gravando e no meio disso eu atendia alguns pacientes e foi um dia mega produtivo. E eu tô muito feliz. E eu acho que eu vou fazer 3 ovos mexidos e vou dormir. Eu vou fazer 1 hora de corrida, senão meu treinador me mata. Vou comer um arroz com feijão, alongar, talvez uma sauna, e aí, quem sabe, com muita ajuda divina, vou dormir. Então, eu acho... Só que assim, a hora que você treina à noite, você dá adrenalina para o seu cérebro à noite. E aí você concorre com a melatonina. Então, mas você sabe que comigo é o contrário. Então, por exemplo, eu saio pilhado com um monte de ideia na cabeça. Se eu não fizer... jogar toda essa energia no esporte, fazendo alguma atividade, aí eu não durmo, porque minha cabeça fica a milhão. É uma forma, tipo, vou cansar o corpo e o cérebro para poder descansar. E aí dá aquela dose de endorfina, e aí vai. Eu sei, eu tenho um probleminha. Sério. Tá tudo errado isso, mas assim, eu gosto de treinar... no fim do dia, tipo assim, você fez tudo o que você tinha que fazer e aí você tá tranquilo só para se divertir. A minha diversão seria essa.
Eu gosto mais de treinar cedo. Hoje eu gosto de treinar cedo, mas já teve uma época da minha vida que eu treinava às 11 horas da noite, era normal pra mim. Tipo, assim, já me perguntaram, né? Qual que é o melhor horário para treinar? Eu falei, o que você se sentir melhor, que não atrapalhe a sua vida. E que você possa treinar, né? Porque eu já treinei muito 5 da manhã, quando competia tudo. E rola um certo trauma, né? Tem que treinar, tem que ir, tem que ter aquela cobrança e tal. Então hoje eu tô mais num tipo for fun, mas preciso de mais disciplina, preciso mudar meu fuso horário. Eu já tive isso. Hoje em dia eu tento a primeira coisa do dia ser treino, assim. É que eu fico tão assim, eu acordo já com um monte de coisa para responder, quando você vai ver, pra mim já foi, né? Então, O que eles falam é pra não olhar a tela nas 2 primeiras horas do dia. não sabia. Isso é uma boa dica. 2 horas sem olhar o celular. Acorda, porque senão aquilo vai estar entrando já no seu subconsciente, já tá modelando o teu dia nas primeiras mensagens que você vê. Não pode ligar o celular. Na verdade é isso, assim, agora fazer isso é outra coisa. Então, assim, eu tento me policiar muito para logo pela manhã não olhar. E aí, às vezes, a gente fica até com julgamento, assim, será que a pessoa tá me achando que eu acordei, tipo, essa hora que eu tô olhando o celular? Será que aconteceu alguma coisa, assim, que eu olhar o WhatsApp? Será que aquela pessoa me mandou mensagem? Mas é um exercício, assim, tipo, de você estar em paz com você fazer as coisas pra você, não olhar para o mundo externo. E falam também que de você acordar e olhar para o sol... Sim. já muda totalmente a sua estrutura cerebral. Então, você não olhar o celular, você olhar para o sol, você fazer alguma atividade fora de casa, isso já te energiza muito e diminui riscos de depressão e ansiedade. Verdade. Desperta, eu não lembro qual que era, mas desperta alguma enzima, algum hormônio, não lembro qual que é. Não sou técnico disso, vou falar besteira. Mas aí tem a dúvida que é o seguinte, entre você respeitar o seu horário e você fazer o que é o certo, e aí você diminuir um pouco o estresse da cobrança interna versus o que é melhor para o seu físico. Como equilibrar? Não sei se eu me expressei bem. Eu acho que depende do momento que você está na sua vida. Boa. Tem momentos que não dá para você exigir mais de você. Se você é meu paciente, a gente fala, chama crononutrição ou cronorregulação, tá? Então, a cada hora, todos os humanos, a gente tem uma excreção de hormônios, a gente tem coisas acontecendo. Se você for fazer um exame de sangue, vão falar, cortisol, você tem que chegar antes das 9 horas da manhã. Você não controla isso. É a lua e o sol. Por mais, talvez, místico que pode acontecer, a gente acha que controla alguma coisa, mas a gente está dentro de um sistema e esse sistema está controlando a gente, fatores externos. Mesmo que você se isole num quarto tudo fechado, sem barulho, sem luz, teu corpo... Eu acho que pode ser que sim, porque você não está tendo nenhuma exposição, mas normalmente a gente tem um padrão biológico e existem essas forças. Tanto é que a gente tem a força da lua que você vê na maré. Então, como explicar, entendeu? Eu nunca vi um artigo científico de uma pessoa que ficou internada dentro de um quarto, mas acredito que sim. Talvez as pessoas doentes, acamadas dentro de um hospital, elas continuam tendo fatores biológicos ali acontecendo. Então, a hora que a gente tem maior excreção de insulina, na hora do almoço, que para o seu corpo seria a maior refeição. Então, 20 horas começa a excretar melatonina, que é o hormônio do sono. Mas o pessoal que, por exemplo, que trabalha de noite, ele muda a biologia do corpo dela ou não? Continua tendo a mesma programação? Continua tendo, só que essas pessoas, elas têm maiores riscos de ter doenças e transtornos. Então ela está indo contra a natureza dela. Ela está indo contra a natureza dela. Mesmo que ela fique num quarto isolado e faça, entre aspas, na verdade, o horário dela. Isso é importante saber. Então, assim, tudo que você é contra, a gente tem uma natureza. A gente é um bichinho sapiens. Então,
a gente tem... Só que a gente está fora da nossa natureza. E a gente quer mandar nessa natureza. Só que, no fundo, todo mundo aqui gosta de terra, gosta de bicho, gosta de água, gostaria de estar caçando, gostaria de ser caçador-coletor. Esse é o nosso o primitivo. E a hora que você vê seus instintos, às vezes, de um homem ou uma mulher, essa parte biológica e sexual, você vê que, às vezes, é uma coisa que você não está controlando, que é uma coisa que, além de você, que não é mental. É o seu sentir, é o seu corpo falando. Então, às vezes, a gente acha que a gente manda alguma coisa, mas tem outras coisas ali hormonais acontecendo. E... Ai, eu não lembro por que a gente chegou nesse assunto. A gente vai... Qual que seria um ponto de equilíbrio entre respeitar aquilo que você é versus aquilo que você precisa fazer para melhorar para não destruir tanto o seu corpo, não cobrar demais da sua mente, que é um equilíbrio meio difícil de você achar, né? Se permitir não ser tão rígido com você mesmo, ao mesmo tempo de você não descambar e estar prejudicando a tua saúde. Eu acho que é autoconhecimento. Você sabe o teu limite. Algumas pessoas não. Mas assim, a gente deveria tentar entender qual é o nosso limite. Que nem se eu agacho, se 40 quilos, sei lá, 20 de cada lado, pra mim é confortável. Se eu colocar mais 5 de cada lado, eu vou aguentar? Então, mas acho que sim, entendeu? É um pouquinho a mais. A gente está sempre buscando expandir o limite. Agora, se você colocar mais 20 de cada lado, o que vai acontecer? Provavelmente você vai quebrar. Entendeu? Então, eu acho que, assim, talvez você ir fazendo as coisas com consciência e numa construção consciente. Sim. E, às vezes, saber a hora de parar. Fala assim, até aqui, acabou, não dá mais. Ou não preciso mais. Ou não preciso mais, eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa. Vou experimentar novas coisas. Então, assim... e eu acho que isso vem muito da maturidade, porque chega uma idade que você já passou por muita coisa. E você tem uma programação do que já aconteceu. E aí vem medo, vem limites. E aí você tem que controlar também para você não ter medo e tantos limites. Porque isso também tira, às vezes, a graça da vida de você tentar de novo. Porque muitas pessoas padecem do não tentar por causa do medo, né? E porque já aconteceu muita merda. Mas é normal acontecer merda. Então, mas tem muita... O anormal é dar certo. Não é? Normalmente o dar certo é uma insistência muito forte. É uma exceção. Para que aquilo dê certo. A regra é dar errado. Por isso que a gente tem que ser persistente, resiliente. Exato. O problema é você saber, para quem é resiliente, é saber a diferença entre ser resiliente e ser teimoso. Essa é difícil. Porque é uma linha muito tênue. Principalmente para quem está acostumado a se renovar ou a nascer novamente, no seu caso, por exemplo, que já nasceu várias vezes, você não tem o limite, você tem o desafio. E aí você vai, não importa o quê. Faz dar certo. Né? Quando você já fez alguma coisa dar certo, você entra no processo de, não, tá difícil, tô levando paulada, mas relaxa que tá tudo certo, porque é normal. Isso é uma coisa que eu queria muito passar para as pessoas, que é normal não dar certo. É normal você ter que tentar novamente até dar certo. A única minha questão é até que ponto você não está sendo burro e está sendo resiliente. Eu acho que a vida vai dando sinais. Que você tá em algo que você gosta, tá em algo que pode ser construtivo para você, que você tá num caminho bom. Só que aí você tem que estar, às vezes, calmo e sentindo. Porque, às vezes, é a tua intuição, é o teu eu interno falando pra você. Continua, porque vai dar certo. Às vezes, você tá a um passo de um negócio dar certo, só que você tá lutando há tanto tempo para aquilo dar certo, só que você tá cansado.
E aí o teu cansaço quer que você para, mas às vezes vem essa voz interna, vale a pena. E às vezes eu já fiz algumas vezes a folha em branco e coloquei assim um risco no meio. Por que eu continuo e por que eu não continuo nisso? Escreve. Os prós e os contras. E às vezes tem um monte de coisa boa e tem 4 coisas ruins. E essas 4 coisas ruins é insuportável para você. Fere o seu ser. Ou fere seus princípios, seus valores. Sim, esses são incontestáveis. E aí, a hora que você olha nessa folha em branco, é muito claro se você vai ou não. E essa folha em branco, eu já tomei muita decisão nela. Porque às vezes é tanta ideia e angústia e caminhos, assim, divagando na cabeça, mas a hora que você coloca no papel ou numa planilha Excel, fica muito mais fácil visualizar se vale a pena ou não. É você parar, ouvir, se ouvir, Respirar, meditar, fazer um papel racionalizar. e tomar uma decisão, porque às vezes aquela decisão pode impactar pro resto da sua vida. Geralmente a decisão mais fácil nunca é a correta, né? Eu terminei meu casamento numa folha em branco, né? Sério? Sério. Pois os prós e os contras. É que naquele momento, o que tinha de contra, eu não conseguia lidar. Então, Hoje, talvez, eu conseguiria. Porque, por causa do budismo. Entendeu? Porque o budismo, ele entra com perdão, ele entra com várias coisas para você entender mais as outras pessoas e não se revoltar, não ficar brava, não explodir. Então, dentro dessa filosofia, dentro dessa religião, eu acho que eu aprendi várias coisas, assim, a ser mais tolerante, a me colocar mais no lugar dos outros e talvez ser mais resiliente com as questões do dia a dia. o problema é que nesse caso você tem um ponto aqui que você falou, você tem seus valores, você tem seus sonhos e de repente não é seu caminho. De repente você precisa atingir um certo momento, um patamar para ter a outra metade que está no mesmo patamar. Enfim, Complexo. tem que parar, meditar, respirar. Folhas, anotar. De preferência com uma pizza. Nossa, eu acho que eu vou ter que comprar uma pizza depois desse podcast. Cadê a pizza? Opa! Eu vou pro buraco e levo junto. Bom, Ju, obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Vou pedir para você terminar com uma história inusitada, você já contou algumas. E queria pedir para você também dar uma dica de livros, conteúdo, para as pessoas se melhorarem. Qual que foi a primeira pergunta mesmo? Uma história inusitada, História engraçada. inusitada? Não lembro agora. Você já falou Amazônia, a tua vida é meio inusitada, né? A minha vida é bem... Eu acho que essa última viagem que eu fiz, que foi Corpus Christi, que eu veio assim, eu quero conhecer mais o budismo, então eu tenho que ficar 4 dias num templo. Acho que eu vou fazer uma viagem dessa no feriado. E aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, como é que você vai sair desse lugar? O que vai acontecer num templo budista? E eu sou um pouco patricinha, assim, né? Então eu venho me desafiando para dormir com pessoas, assim, com amigas, porque normalmente eu pego um quarto só para mim. E aí nesse templo eu queria um quarto só para mim, só que me colocaram num dormitório com 3 meninas que eu não conhecia. Isso para mim foi um mega desafio. A favor. E aí eu não conseguia dormir porque tinha uma menina que ela não desligava a luz do celular a noite inteira. Nossa. Mas foi um, sei lá, foi um mega desafio e eu acho que conforme eu vou passando por essas coisas, eu acho que eu vou sendo um ser humano melhor. Mas
privacidade é bom e é saudável. É, eu gosto de ter meu banheiro e de ter o meu quarto. E um livro, eu não sei, assim, me veio um livro que sobre o milagre da manhã. Eu não sei se é o perfil das pessoas que vão estar vendo, mas é um livro que fala da importância de você acordar antes das 8 da manhã, de você ter uma rotina, do quanto isso impacta em depressão, em ansiedade. E ele conta a história dele, de como ele saiu de um acidente muito grave. E você regular o seu sono, você regula muito o seu humor, a sua fome. Então, rotina, o nosso corpo gosta muito de rotina. Poder do hábito. O poder do hábito. E eu estou precisando ler esse livro. Desesperadamente. É muito bom, assim, quando você se coloca regras e você bate as suas próprias metas. Então, eu acho que o sono é um dos... Quem ajusta o sono consegue ajustar as outras coisas da vida mais fácil. Quem tem disciplina é mais fácil, né? Mais fácil entre aspas. Eu acho que o maior inimigo nosso é isso aqui. Então, se você conseguir colocar em modo avião e falar, eu mereço ter os meus momentos, eu sou mais importante do que qualquer outra coisa, e começar a reforçar essa ideia, sou eu primeiro. Ou então pega uma mochila, bota as roupas, põe um tênis e vai fazer uma trilha de 9 dias. De vez em quando é bom fugir da realidade. Que nem sinal de celular deve ter, né? Não, o Jalapão agora foi bem intenso pra mim, porque eu não sabia que não tinha não tinha internet, só que eu não estava preparada para isso, porque eu estava no meio da minha vida normal, assim. Eu ganhei essa viagem de uma amiga, e aí ela falou, Ju, vamos comigo, porque ela tinha ganhado a viagem também, e ela sabia que a gente ficou num camping, e aí o que eu mais vi lá foi cobra. Mas foi assim, se eu não tivesse numa época de trabalho normal, teria sido maravilhoso, porque eu amo me desconectar do celular. É super saudável, né? Eu acho que é uma das coisas mais saudáveis que tem. Se você controlar o seu celular e o seu sono, eu acho que você controla qualquer coisa. Na pior das hipóteses, desliga o celular e vai ler um livro. Eu leio. Eu acho que assim, eu já tive épocas da minha vida que eu me desconectei de cozinhar. Cozinhar me acalma. Isso é bom. Então, assim, eu voltei a cozinhar, deve fazer um ano e meio, 2 anos. E é uma coisa, assim, que eu sempre gostei de fazer, cozinhar. Ler livros, eu não tinha paciência. Ver filme, já teve épocas da minha vida que eu não conseguia. Não conseguia parar pra nada, tipo, tava loucona. Então... A época da Ritalina? Não, a Ritalina, se eu quisesse qualquer coisa, acho que eu conseguia, mas eu podia matar alguém. Tipo, eu terminava o livro, mas poderia ser que eu teria matado um trator, podia ter passado por cima de alguém. Mas eu acho que é isso, assim. Existem coisas que a gente foi perdendo nessa modernidade. Então, de fazer a sua comida, de ter o teu café da manhã com calma, de comer com as pessoas olhando nos olhos, ou prestando atenção no que está falando. E aí a gente foi perdendo o nosso ser. Jantar e almoço de família, conversas. Porque isso é o melhor da vida. Os laços, né, familiares, valores, honrar a palavra. Tá tudo em extinção. Na verdade, assim, o meu mundo interno, eu tento ir em lugares que me faz acreditar que ainda existe. Infelizmente são cada vez menores, né? Mas dentro do budismo e dentro desses templos e dentro desses lugares de yoga e meditação, existe muito essa atenção plena, ou esse carinho, esse cuidado, essa coisa mais calma. Ou esse contato com a natureza também me coloca para me sentir mais centrada e mais tranquila, assim. Que não precisa, às vezes, de tanta velocidade, precisa de direção. Eu acho que essa intensidade, entre aspas, TDAH,
É muito também produto do meio, né? Que a gente vive numa velocidade absurda, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Isso gera um certo prazer na adrenalina que você está fazendo. E só que não é saudável. Você precisa parar, tem momento de parar. Mas assim, se você sair de São Paulo e vai para uma cidade interior, teu ritmo desacelera. Automaticamente você dá uma... Eu, pelo menos, dou uma desacelerada. Eu também. É totalmente a energia do lugar, assim. Eu amo ficar em qualquer lugar que tenha só bicho, mato ou praia. E pouco celular é meu habitat natural, assim. Eu fico alucinada. Tanto é que eu venho pensando em alguma forma de ficar menos em São Paulo, porque eu acho que aqui potencializa essa Juliane que eu tô desconstruindo, sabe? E eu quero, assim, um dia morar ou ter um sítio, alguma coisa assim no meio do mato, porque eu acho que aqui é um ambiente bem doentio. Concordo. Eu pretendo morar na praia algum dia. Voltar a morar na praia. É. Então é isso. Então é isso. Obrigado, Obrigada. Juliane Ruiz. Sigam ela. Link do Instagram dela na descrição. Galera, espero que tenham gostado do papo. Nos vemos semana que vem. E deixem o like, compartilhem o vídeo, assinem o canal. E descontão é com a gente aqui na 3x, fala conosco. Comprei um Garmin. Comprem Garmin, melhor relógio. Obrigado, valeu, até mais.